Olá pessoal, eu sou Vander Vinícius Martins, eu ajudo pais e mães a tirarem os seus filhos das drogas. E hoje nós estamos com um tema para lá de interessante, um tema que chama muito a nossa atenção e é um momento de grande dificuldade para os pais nessa relação com o filho, porque os pais observam que esse filho usa drogas, mas esse filho não quer sair das drogas. E aí, o que fazer quando essa situação está instalada? Esse é o nosso tema. Ele não quer sair das drogas. O que fazer? Olha a situação que se encontra esses pais nesse momento. Talvez esses pais não tenham conhecimento suficiente para fazer uma abordagem desse filho, o que nós falamos na live anterior. Talvez esses pais não tenham aí uma argumentação adequada, suficiente para esse intento, né? Então nós queremos hoje tratar desse assunto. Quando o filho não quer sair das drogas, o que esses pais precisam fazer, o que eles têm que fazer, qual é o caminho mais interessante para eles nesse momento, qual é o caminho mais interessante para esse filho, como é que está esse movimento aí, nesse instante dessa existência, dessa família, desse sistema. Para nós aqui, quando o filho não quer sair das drogas, é sinônimo de que ele não quer tratamento, de que ele não quer mudança, de que ele não quer fazer um tratamento específico. Na realidade, ele não entende ainda o que está acontecendo com ele. Tá? Por isso é que ele não quer sair das drogas. Ele não sabe exatamente o que aconteceu lá na infância, ele não sabe dos percalços já percorridos por ele mesmo e pelos pais. Na verdade, alguma coisa aconteceu, por isso que ele usa drogas. Dentro do nosso conhecimento, da nossa forma de tratar, algo tem que ter acontecido. E esse algo são traumas, são informações negativas no campo dessa pessoa, na psique, nesse sistema familiar e na relação com os pais, entre o filho ou a filha e os pais. A gente chama isso de corte afetivo, de buraco, que passa a existir a partir de um instante em que essa relação não ficou mais adequada e o filho começa a sentir algo que gera nele ansiedade, que gera nele compulsividades, que mais tarde vai precisar compensar, e compensa-se com coisas que dão prazer, qualquer coisa que dê prazer. Aqui não vamos falar das drogas, mas comida dá prazer, comprar dá prazer, acumular dá prazer, né? Até mesmo o conhecido TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, dá uma espécie de prazer interno quando a pessoa tem um movimento, tem um tique também, tá? E então esse filho nesse momento não quer fazer o tratamento e esses pais estão numa situação difícil, numa saia justa, se eles não tiverem conhecimento suficiente para isso, né? E a gente se pergunta, né, por que muitos dependentes não querem sair das drogas? É claro, muitos deles não querem. E o principal motivo nesse momento qual é? Se ele estiver numa fase inicial do uso das drogas, o uso da droga, ele vai por várias fases. É parecido com um casamento. A primeira fase é uma paquera, chega, não chega, mas tem muito glamour, tem muita conquista. A segunda fase já é um princípio, um namoro, né? Então, dali em diante, vem uma paixão pela droga, depois vem aquela fase, né, do casamento em si, que aí o vício já está completamente instalado, e depois vem os primeiros anos de casamento, né, que é uma fase boa, depois vem os filhos e vem o trabalho, e pode surgir aí já dificuldades maiores, em que as pessoas pensam em sair, pensam em separar, será que vai, será que não vai? Mais para frente vem as doenças
e vem as possibilidades de mortes. Percebe isso, pessoal? São as fases da utilização da droga, da dependência, que era no início afetiva, agora já é uma dependência química. E a dependência é algo que aumenta, porque o nosso organismo, o organismo das pessoas, do ser humano, ele gera algo que se chama tolerância. Tolerância é quando a pessoa vai precisando cada vez mais de um volume, de uma dose maior de drogas para causar o mesmo efeito, para satisfazer. Então ele começa com uma droga mais simples, mais fraca, e depois ele passa para uma mais forte, vai indo até escalar essas drogas muito potentes que vão levar essa pessoa para o sofrimento, para a dor, talvez até para a morte, uma velocidade maior. As drogas mais fracas hoje são o cigarro e o álcool, elas são lícitas. As drogas ilícitas mais fracas são, por exemplo, a maconha. Então, e já a cocaína já é um pouco mais forte, o crack é bem forte, depois vem outras como as derivadas do ópio, como a heroína, são muito fortes e causam uma dependência muito intensa. Tá? E, então fica muito difícil dos filhos saírem das drogas por vários motivos, como nós vimos aqui. A primeira fase é porque ele sente muito prazer, né? Ele está descobrindo, e o começo do uso das drogas são amigos, esse pessoal ainda é um pouco irresponsável, então há muita amizade, e amigo não cobra nada de amigo, então tem um trânsito de informação, de afetividade muito prazeroso, muito gostoso, muito divertido nessa fase. Então, se ele estiver numa fase inicial, me diga se ele vai querer sair. Não, não vai. Mas tem outros motivos. Se ele estiver numa fase intermediária, ele já pode até pensar. Se ele estiver numa fase mais avançada, ele é que vai pedir para sair, né? Então, quando são muito jovens, a gente tem mais dificuldade, porque normalmente eles não querem sair das drogas, porque sofreu muito na relação com os pais, a forma que a criança viu essa relação, e agora, por que eu vou sair? Agora que estou na boa, né? Estou curtindo, estou na brisa. Tá? Então a fase inicial realmente segura muito. E até passar por todas essas fases do uso para chegar no sofrimento, vai demorar, normalmente demora muitos anos. Então nós temos que usar aqui para convencer, para ajudar esse filho a sair das drogas, ou para que ele faça um tratamento, para que ele queira sair, nós vamos ter que usar de outras estratégias, que nós vamos estar estudando aqui. Né? Então, se ele está lá naquela fase mais final, se ele estiver na dor, sim, ele vai querer sair, ele vai querer ajuda, ele vai querer fazer um movimento para sair do quê? Das drogas? Não exatamente da droga, mas é porque ele sente muito medo naquele momento. E essas pessoas começam a ficar muito perdidas, muito desnorteadas, né? E elas começam então a pedir socorro. E isso dá para a gente aqui até uma dica já, né? Uma das formas de eu convencer, de eu ter argumentação forte com meu filho, mesmo novo, agora, uma delas é essa explicação, o que vai acontecer depois, né? Para ver se ele compreende isso. Tá? Se ele não compreende, uma das outras formas, dependendo das possibilidades, é causar dificuldades, né, para ele, para que ele se sinta um pouco pressionado a tomar outras atitudes. Mas isso tem que ser uma escolha dele. Não pode ser uma repressão, não pode ser uma ordem, um comando. Estão me entendendo, pessoal? Uma forma é a gente tirar alguns benefícios com conversa, com explicação, com pressupostos, com coerência, né? Depois de feito uma aproximação, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas já ficam aí duas formas da gente usar para fazer esse convencimento, para levá-lo de uma maneira adequada a querer fazer um tratamento, a querer sair das drogas, não é isso? Olha só, eu particularmente vejo que é de grande importância, realmente é muito importante que os pais tenham capacidade, conhecimento para conseguir fazer uma condução, levar um filho a querer sair das drogas, porque os benefícios são muitos, as oportunidades são grandes, são inúmeras inclusive, né? Porque esse filho vai poder se tratar, vai poder se curar
E isso traz consequências muito benéficas. Normalmente, os pais se sentem culpados, né, por isso que está acontecendo com filhos. Mas é uma questão de culpa? Na minha visão, não. Os pais não fazem o que fizeram para prejudicarem os filhos. Não, fizeram o que sabiam, o que estava ao alcance, o que puderam. Né? Mas quando o filho está nas drogas, os pais sim sentem um peso, sentem uma culpa. Normalmente é assim. E se o filho resolve se curar, resolve se tratar, já se torna mais leve, essa culpa começa a esvair-se. Né? Outra coisa, os pais que vão se beneficiar, os pais não querem ter problemas, não querem dor e sofrimento para eles. E quando tem um filho em dor e sofrimento, os pais sofrem. Se o filho não vai para a vida, se o filho não se torna autônomo, como é que se sente esses pais? Pessoas de sucesso ou pessoas aí que estão ainda devendo algo para essa família, algo para essa sociedade? Esse filho, se usa droga, ele provavelmente não será uma pessoa produtiva. Esses pais olham também, com razão, para o padrão da sociedade. Como é que a sociedade funciona, como é que ela vê isso, como é que ela vê uma pessoa que é usuária, como é que ela vê uma família que não está podendo ter sucesso, talvez por incompetência ou por falta de conhecimento, porque ali não está dando certo. Tá? Uma resposta que ela é sempre acertada é: falta um tipo de amor, porque um outro tipo de amor foi dado. Mas e aquele amor que a criança queria? Que amor é esse? Tá? Uma outra coisa que os pais se beneficiam quando eles conseguem esse convencimento do filho é uma autonomia. Eles adquirem um autocontrole, uma independência. Tá? Se tem um filho que está dependente, significa que pais também são dependentes. Isso faz sentido, pessoal? É por ressonância. Né? Pais independentes criam filhos independentes. Pais dependentes criam filhos dependentes. Isso faz sentido? Ou eu estou aqui não conseguindo enxergar a verdade? Me digam uma coisa, vocês pais que têm filhos dependentes, você por acaso tem dependência de cigarro? Vocês por acaso têm dependência de álcool? Dependência de álcool é muito comum hoje nas famílias, muito comum mesmo. Né? Os pais não conseguem ficar uma semana sem beber, tem uns que não conseguem ficar nem um dia, né? Tem uns que não conseguem ficar um mês sem beber bebidas alcoólicas, né? E tem outros que são dependentes de outra maneira, né? São dependentes afetivos, às vezes da mãe, do pai, mesmo casado, às vezes são dependentes afetivos da esposa. Tem outros tipos de compulsividade que também são dependências, pessoas que são dadas a comprar muito, pessoas que estão dadas a comprar comida, pessoas que comem em excesso, né? Pessoas viciadas também em sexo, pessoas que são viciadas em academia, vigorexia, e por aí vai uma série de outras compulsividades que todas são dependências. Então você vai descobrir aí qual que é a sua. O mal da humanidade, eu digo, são as compulsividades, são as dependências afetivas que aconteceram na infância. E esse momento acontece lá de 0 a 7 anos, como a gente vem colocando aqui nas nossas lives, explicando exatamente como isso acontece, os porquês, os processos, os estudos científicos já realizados, fazendo estas demonstrações. Né? E olha só, é mais um benefício que a família pode ter quando ela consegue convencer esse filho, né, de uma maneira, uma argumentação adequada, amorosa. Por quê? Onde chega? Qual o resultado daquela pessoa que usa drogas, não consegue parar e vai usando aí durante um tempo ou os anos de sua vida? Essa pessoa começa a ficar isolada. Ela se isola dentro de casa, se isola num quarto, se isola do meio social, ela vai ficando mais solitária. Né? Isso é resultado do sentimento de rejeição que ela sofreu ali de 0 a 7 anos. Essa pessoa fica improdutiva. Normalmente ela só trabalha quando tem um supervisionamento, mas a sua capacidade produtiva é menor, ela é inferior à dos outros, e daqui a pouco ela pode até perder esse emprego, esse trabalho, se não tiver alguém ali para bancar isso.
então ela se torna também uma pessoa antissocial, agressiva. Normalmente elas são impacientes, são realmente dependentes em vários sentidos. É independente emocional, mental, financeiro, material, de relacionamentos, mas também são pessoas intolerantes. E uma pessoa que usa droga por muito tempo, uma coisa que acontece é que ela fica fora da realidade, ela fica fora desse contexto natural de vida. Então essa pessoa não consegue ter essas conexões, esses relacionamentos naturais. Né? Então se o pai convence um filho a fazer um tratamento, a sair das drogas, uma mãe consegue isso, então todos esses benefícios vão acontecer nessa família. Tá? E como é que é visto uma pessoa que é usuária, que se droga com constância, dentro de um meio, dentro de uma cidade, de um bairro, dentro da própria família? Como é que ela é recebida? Como é que ela é vista? Tá? Então, se a gente consegue que ele faça um tratamento, isso tudo vai ser resolvido. Tem uma situação interessante que eu vivi na minha cidade, onde eu morava quando jovem, bem mais jovem, e ali na cidade, que não era uma cidade muito grande, todo mundo sabia ali quem que eram os maconheiros. Por que sabia? Porque eles têm um jeito muito peculiar. O tipo de roupa que veste, né? A aparência, o tipo de cabelo que usa, aquele jeito maneiro de falar, parecem ser pessoas inteligentes, eles só andam na turma deles, não se misturam com os outros, e a gente vai percebendo, desculpa, e a gente vai percebendo que tipo de comportamento essas pessoas têm. E normalmente essas pessoas, depois de um tempo de uso, têm dificuldade para conseguir trabalho, então eles estão sempre ali pedindo alguma coisa, encosta daqui, dali, vão se tornando um pouco marginais, no sentido de ficar à margem, né? Pouco produtivos, muitos já não trabalham mais, ficam nas costas dos outros, né? E os maconheiros são diferentes dos cocaineiros, né? Daqueles que cheiram, porque são dois perfis distintos. Tá? Uma pessoa que usa maconha, ela tem uma tendência ao recolhimento, a ficar mais nela, em si mesmado, ele é aquela pessoa que gosta de ficar ali observando na brisa, gosta do pôr do sol, gosta do nascer do sol, observa uma árvore e fica muito tempo parado nisso. É uma pessoa mais preguiçosa, mais lenta, de raciocínio mais lento do que os outros, não disse menos inteligente. A velocidade de raciocínio, são pessoas inteligentes sim, né? No entanto que são manipuladores, no entanto que conseguem o que quer. As pessoas que são usuárias de cocaína funcionam de um outro jeito, vocês podem perceber. É uma pessoa que ela é agitada, ela é movimentada, não tem lugar, não tem parada, e ela se movimenta o tempo todo, né, com o cheiro, o nariz está sempre escorrendo, a pessoa está sempre suando, passando a mão, apertando o nariz e não param, não consegue parar para respirar, não consegue ficar no lugar, não consegue fazer um movimento de relaxamento. É o perfil da pessoa. Então essas duas comunidades de usuários não andam muito junto. Então tem esses que andam de cá, esses andam de lá. Então ficam pessoas muito marcadas, né? São como figurinhas carimbadas aí no local onde eles vivem, né? Principalmente em cidades menores. Então se torna aí uma pecha o fato de ser um usuário. A gente poderia considerar o uso de drogas como se fosse uma doença, né? Para a gente dizer se é uma doença ou não, a gente precisa primeiro definir o que é doença, né? Para mim, doença é quando algo acontece com a pessoa, além da própria capacidade, da potência dela, que torna ela disfuncional, que torna ela uma pessoa não capaz para algumas atividades. Então isso se torna uma doença. Então, olhando por esse prisma, sim, a dependência e a dependência química é uma doença, tá? Só que é diferente, ela tem cura, tá? Aqui eu assisto todos os dias pessoas se curando, tá? E é o contrário do que tem falado em algumas instituições que também dão tratamento, que a dependência química é uma doença que não tem cura, que você vai ter que olhar para ela e conviver com ela para o resto da sua vida, ou tomando remédio, ou reprimindo. Eu não concordo,
tá? Eu vou mostrar para vocês durante o desenvolvimento desse trabalho que nós temos aqui, que é como tirar seu filho das drogas, que isso é possível e é uma realidade para nós aqui. E num grande volume, num grande grau de sucesso. Tá? Uma outra coisa que vocês, pais, vão encontrar nesse momento para tentar o convencimento com o filho é a resistência. Resistência? Por quê? O que é resistência? Resistência é quando ele não quer. Ele tem uma motivação interna e essa motivação pode ser consciente ou inconsciente. E por que ele vai ter uma resistência nesse momento? Um minuto só, por favor. Luana, você pode virar o ventilador para o outro lado? Obrigado. Por que ele vai ter essa resistência? Porque até agora, como é que ele viveu essa relação com os pais? É só virar para o outro lado. Você quer? Obrigado, Lu. É porque até agora ele viveu essa relação com os seus pais de uma maneira muito solitária, e ele ali desconfiado da sua própria sorte, porque ele não conseguia dos pais aquilo que ele queria. Ele queria um tipo de amor, ele queria algumas coisas. E esse pai e essa mãe não conseguiram descobrir, não conseguiram sacar o que esse filho queria ou precisava. Né? Então agora que os pais querem conversar com ele para fazer um convencimento, né, ele se pergunta internamente, mas o que é isso agora? Né? E vocês lembram daquela história? Que gato escaldado tem medo até de água fria? Então esse filho não vai ceder com tanta facilidade assim. Né? Mas o que tem que ser feito? Né? Como é que esse procedimento pode ser realizado? Tem argumentações que podem conseguir isso? Sim, temos. Nós temos muitos casos de sucesso aqui quando esse movimento é feito de maneira adequada, quando os pais estão com disposição para poder fazer isso, tá? Porque eles vão ter que participar efetivamente desse processo. Daqui a pouco a gente vai entrar nele, tá bem? E eu considero que para os pais, se eles conseguem isso, é uma grande vitória. É uma vitória sem tamanho, porque nós estamos falando aqui de uma existência, né, de pessoas. Nós estamos falando de seres humanos. Que seres humanos eles podem, né, ter uma vida boa ou uma vida ruim, uma vida de dor e de sofrimento, e fazer um tratamento, um bom tratamento, e sair dessa condição, toda a família vai se beneficiar. Tá? E se a pessoa continua nesse uso abusivo de drogas, é claro que esse fim não vai ser um fim bom para ele e também não será para a família. Tá? Um minuto só, por favor. Eu quero trazer aqui para vocês uma ideia que ela é um pouquinho diferente. Tá? Porque o que acontece é que normalmente os pais criam os seus filhos para que os filhos os ajudem nos seus projetos de vida, principalmente aí nessa parte material. Né? Eu, quando era pequeno, eu escutava, né, os pais, as pessoas mais velhas da época, falando dessa maneira, né, que queriam ter muitos filhos para que esses filhos pudessem ajudar no cultivo da propriedade, em produzir mais alimento, em ganhar mais dinheiro. E hoje em dia o que a gente nota pelos nossos estudos é que, ao contrário, o que tem que acontecer é os pais ajudarem os filhos nos seus projetos, e não o contrário. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui nesse momento? Porque esse é um dos entraves de que os pais não conseguem fazer com que os filhos se aproximem deles, fazer com que os filhos sejam felizes junto com esses pais.
Mas você pode até achar um absurdo o que eu estou falando. Como os filhos não são felizes com os pais? O que a gente nota é que a maioria dos filhos não são felizes na companhia dos pais. Eles são mais ou menos felizes. Eles estão dentro de um sistema, de um contexto familiar, mas dentro deles tem muitos conflitos, tem muita rejeição, muita desaprovação, tem muita carência, tá? Tem muita raiva acontecendo, tem muito medo. E eles só não falam, só não expressam, porque estão presos ali dentro daquele sistema, tá? Mas eu quero trazer isso para vocês, o que tem acontecido ao contrário. Os pais precisam observar esses filhos, precisam descobrir deles, né, o que eles vieram para fazer nessa existência e auxiliar os filhos nos seus projetos. Não amarrar, não colocar, não obrigar, não oprimir os filhos, ajudar os pais nos projetos deles. Os filhos são criados, os filhos vêm ao mundo para bater asas, para viver as suas próprias vidas com as suas próprias famílias. Eles têm projetos próprios. Tá? Hoje tem estudos científicos já demonstrando isso, que através de sonhos, através de terapias regressivas, essas pessoas quando vêm para cá, são os filhos que escolhem os pais e são os filhos que têm e que engendram e que engenhariam os seus próprios projetos e confiam que esses pais vão auxiliá-los nesse desenvolvimento. Estão me compreendendo, pessoal? Ok. Eu quero trazer aqui para vocês um caso, né, de um acontecimento, uma família que veio para tratamento e que a gente obteve um sucesso usando esses mesmos princípios, né? Essa família me ligou dizendo que estava numa situação muito difícil, que um filho não queria o tratamento e estava num momento delicado, porque ele já havia tentado suicídio uma vez, e nesse momento estava de novo falando em suicídio. E os pais ali, né, aterrorizados com essa possibilidade, e a gente conversando por telefone, verificando o que poderia ser feito, né, uma vez que o filho não queria vir. E eles precisavam resolver, e assim passa, ele não queria vir nem para esse tratamento, nem para tratamento outro de forma nenhuma, e então estava ali numa situação que não ia para frente e nem para trás. E foi quando eu disse para eles, né, que uma das formas de fazer uma condução do filho é fazendo a autocondução. Como assim? Né? Eu falei, então vocês, pais, vêm vocês para o tratamento. Vêm vocês primeiro. Vocês se tratando e mudando o padrão vibratório, mudando os seus pressupostos, a sua condição interna, com essa disposição de viver e de fazer diferente do que vinha vindo. E do jeito que vocês estão lidando com o seu filho agora, chegou nesse ponto. Então tem que haver mudança. Tem que fazer de uma outra maneira. Se isso não acontece, o resultado vai ser diferente? Claro que não. Tá? E o que aconteceu? Né? Esses pais vieram para a sua primeira sessão psicoterapêutica. Primeiro casal. E algo assim incrível realmente aconteceu. As sessões terapêuticas normalmente têm em torno de 50 minutos, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas antes do final dessa primeira sessão, quem aperta a campainha do espaço onde a gente faz os atendimentos? Aquele filho. Aquele filho, né, resolve por conta própria, né, vir ao local de tratamento. Né? Qual é o procedimento que eu tomo nesse momento? Interrompo a sessão dos pais e dou a prioridade para esse filho ser acolhido, né? Ser trazido para dentro para gerar uma conexão. Eu pedi aos pais que deixassem a sala para que eu pudesse ali, então, ter um diálogo com esse rapaz. E esse diálogo não é um diálogo muito comum, porque a gente faz algumas perguntas e esse rapaz nesse momento estava muito para dentro, muito introvertido, depressivo e estava com dificuldade na fala. Mas dependendo do tipo e da forma com que ele é acolhido, trazido para perto, se ele sente isso, ele começa a se abrir. E foi isso que aconteceu. Então foi uma sessão onde eu escutei muito, onde eu silenciei muito, para trazer algumas
falas poucas, mas no final, depois dele já ter se esvaziado um pouco e trazido bastante informação para mim. Tá? E eu fiz algumas perguntas para ele, algumas colocações, e deixei ele livre para escolher. Né? Nesse momento a gente traz explicações, traz pressupostos coerentes e dá liberdade para que ele escolha se ele quer ou não optar por continuar um tratamento, por dar sequência. Né? A vida é dele e ele já tem idade suficiente para isso. E qual foi a surpresa? Né? Ele opta, né, por dar sequência num tratamento para a alegria desses pais e, claro, para a minha alegria também de estar conseguindo aí ajudar uma família, ajudar todas essas pessoas a terem uma vida melhor. E depois de um bom tempo de tratamento de toda a família, a gente nota uma estabilização, uma estabilidade desse processo. Acontece um outro aspecto aqui nesse momento da relação dos pais com esse filho que não quer fazer o seu tratamento ou não quer sair das drogas, que os próprios pais, às vezes, não querem participar do tratamento, porque eles não percebem que o problema envolve a eles próprios. Né? E às vezes um pai ou uma mãe diz, o problema é dele, eu é que tenho que fazer o tratamento. Percebe isso, pessoal? Nós estamos assim, esclarecendo que a questão não é de uma pessoa usar droga, a questão é familiar, é um sistema. Sistema, vocês sabem o que é. Sistema é como você olhar para um conjunto de engrenagens. Né? Se você mexe numa engrenagem, impacta nas outras. Se essa engrenagem terceira aqui parar, as outras também vão parar. Né? Agora, se você consertar essa e movimentar, as outras vão movimentar. Tá? O sistema funciona desse jeito. Então, se o pai ou a mãe inicia um tratamento e muda o seu jeito de ser, essa informação passa quanticamente, através do campo, para o filho. E o filho muda o seu sistema aqui dentro. O filho só não muda quando os pais não mudam. Tá? Então o tratamento ele pode se dar no sentido do filho para os pais ou até mesmo dos pais para o filho. O mais fácil é quando os pais resolvem fazer mudança e essa informação desce para o filho. Tá? É natural que assim aconteça. Né? E vocês já sabem que é assim através de processos de hereditariedade, através da epigenética, através do estudo de campos. Estou falando de mecânica quântica, tá bem? Então dá para compreender isso. Então nós temos casos aqui, pessoal, de pais que bebem diariamente. Né? E além de beberem diariamente, tem filhos que estão no uso. Tá? Os pais estão, por exemplo, tomando álcool, os filhos estão no uso de cocaína ou outra droga. E eles falam assim, olha, eu bebo a minha cervejinha todo dia, mas eu trabalho. Tá? E aí eu me pergunto, né? Será que a única coisa importante é o trabalho? Claro que trabalho é importante, claro que dinheiro também é importante. Mas eu vejo que relacionamento é mais importante do que dinheiro. Ou seja, essa conexão que precisa existir dentro da família, essa coesão é mais importante do que trabalhar. Né? Será que trabalhar resolve todas as coisas? Será que dinheiro resolve todas as coisas? Né? Normalmente eu vejo pelos depoimentos, esses pais, além de beberem dentro de casa, ainda são pessoas grossas, são pessoas que não dão espaço para que essa conexão venha acontecer com o filho, até mesmo com as esposas. Né? Mas como é um casamento antigo, aquilo vai se mantendo ali, talvez até por crença ou mesmo por dependência. Claro, pais dependentes, filho dependente, é assim que funciona, não é? Então, para mim, vínculo significa cumplicidade, amizade, intimidade, olhar. É isso que faz um vínculo ser estável entre pais e filhos e até mesmo entre casais. Né? Então, vida é vínculo, é relação. Né? Então, essa conjunção de conexões é que realmente são importantes aqui
As pessoas costumam perguntar umas para as outras, né, quando chega nesse ponto do assunto. Quando você volta para o mundo espiritual ou para a não localidade, o que você leva? Né? Leva o trabalho, leva a roupa, leva o carro, leva o dinheiro? Não. Você vai levar o que você viveu. E o que é que o ser humano vive? O ser humano só vive relacionamento. Né? Tem um tipo de relacionamento que é pessoal, é de mim para comigo mesmo, e tem um outro tipo de relacionamento que é com as outras pessoas. E aí tem várias classes e vários degraus. Né? O relacionamento com a minha própria família, com a família de origem, com as outras famílias do outro lado, com outros sistemas, com o meio, com a sociedade, com o trabalho. Mas é sempre vínculo, é sempre relação. Estão percebendo, pessoal? Para a gente poder aqui dar um grau de importância para as coisas. Uma coisa que eu sempre falo para os pais que me assistem. Muitos pais ainda não se curaram. Como assim não se curaram? Não se curaram dos traumas, dos problemas que eles viveram com os seus pais. E eles acabam repetindo esses mesmos padrões, esses mesmos vícios. E nesse caso aqui os mesmos erros, trazendo muitos problemas para as relações, gerando pessoas dependentes afetivas. Tá? E pessoas com dependência afetiva casam-se e geram filhos também dependentes afetivos. Se não é por droga, é por outra coisa. Mas são. As drogas são mal vistas, né? Porque a pessoa se torna improdutiva. Tá? E outro dia, inclusive, eu conversava com uma mãe e ela me disse que estava tendo muitos problemas com o seu filho. Ele andava muito ansioso, muito agitado, dando muito trabalho e estava cansando ela demais, que não estava num ponto que ela já não aguentava mais. O que ela resolveu fazer? Né? Caminhou para o lado da porta de saída e falou bem alto: eu não aguento mais, eu vou embora dessa casa e nunca mais vou voltar. Imagina só a cena. E como é que ficaram esses filhos? Tá? Olha o estado interno de filhos que veem essa mãe querendo ir embora por não dar conta do que eles estão fazendo ali, não dar conta deles. Olha o processo de rejeição acontecendo, olha o terror, o medo que essas crianças ou esses filhos ficam. Né? Não é um tipo de trauma que mais tarde poderá levar esse filho a ser um dependente químico. Rejeição, desaprovação, carência, controle. Né? E depois essa mãe me disse que se lembrou do porquê dessa atitude dela. É que a mãe dela já tinha feito isso com ela e a irmã quando elas eram ali adolescentes. E diz que a mãe sempre fazia. Quando elas aprontavam muito, ficavam muito difíceis, a mãe ia para a porta e falava: olha, se vocês não pararem, eu vou embora e nunca mais volto. E ameaçava. Ela fazia isso sempre na ausência do pai. E agora, depois de muitos e muitos anos, a mesma cena se repete. Aquilo que foi ruim para essa mãe, ela fazendo com os filhos. E esses filhos, o que serão daqui a pouco? Se isso continuar, se isso não for atenuado, resolvido. Não é, pessoal? Repetir coisa boa é bom, mas repetir o que não é bom, o que é ruim, pessoal, faz sentido? Mesmo vindo dos nossos pais? Não tem coisa para pensar aí? Tá? Eu vou mostrar para vocês qual é o jeito de fazer esse convencimento do filho do jeito que, assim, vai dar errado. Não façam dessa maneira, tá? Quero deixar bem claro que se fizer desse jeito, vai dar ruim, tá? Uma das formas que os pais normalmente fazem é forçar a barra. Leva o filho contra a vontade, vai na pressão e no controle, tá? Quando isso é feito dessa maneira, ou seja, às vezes até as internações involuntárias, isso só vai aumentar aquelas emoções que são causa de dependência. Lembra? Rejeição, desaprovação, que gera carência, o controle excessivo ou a falta de controle. Então, mandar um filho para uma clínica pode ser uma saída? Pode. Para quê? Quando o risco está muito alto, para descansar um pouco a família, mas vai resolver? Normalmente não. Tá? Por quê? Porque isso aumenta, piora o problema. É por isso que depois que chega de uma clínica, passa 1 ou 2 semanas, ou no máximo 1 mês ou 3, usa de novo. Porque aquela repressão, aquele controle, aquele desprezo,
aquela exclusão é como uma mola, né, que você aperta ela, calca e depois ela, quando está livre, explode, vai embora. Estão me entendendo, pessoal? Outra maneira que não se deve fazer é tentar barganhar com ele, porque isso não resolve nada, é uma coisa temporária. Né? Experimenta. Olha, para você ir para uma clínica, fazer um tratamento, eu te dou um carro. Veja o que acontece. Tá? Ele vai ficar um tempo na clínica, vai voltar, vai usar, e daqui a pouco vai encapotar esse carro. Porque essas pessoas estão em estado de autodestruição. Normalmente destrói muitas coisas, destrói a si próprio, destrói a família, destrói a casa. É assim que acontece com o uso progressivo de drogas. Outra forma equivocada de tentar fazer um convencimento é vitimizar. Né? As pessoas normalmente falam assim, olha, se você não se cuidar, você vai acabar comigo. Olha só, vitimismo. Né? Faço tudo por você e você vai negar isto para sua mãe. Olha só, né? Que controle que está fazendo sobre a pessoa. Isso só piora a situação. Toda vez que a gente usa de controle para coagir, para convencer, piora o problema de uma pessoa que é dependente química. Né? Outras falas são, não acredito que você não vai fazer isso por mim. Percebe isso, pessoal? Tá? Jamais usem dessa argumentação, porque isso aumenta o problema do seu filho. Tá? Aumenta a rejeição, aumenta a repressão, aumenta o controle e ele vai ter uma tendência a usar mais drogas. Se ele já não usa há algum tempo, vai recair. Estão me compreendendo? Porque esses são os padrões que geram ansiedade, que geram a compulsividade. Tudo bem? Estão me compreendendo? Estão me acompanhando? E agora eu vou falar com vocês, pessoal, qual é o jeito adequado, qual é a melhor maneira de se fazer isso. Tá? Quando o filho não quer fazer um tratamento, quando ele não quer sair das drogas, a primeira saída é busque conhecimento. Busque se aprofundar, estudar, de uma maneira que você fique capacitado para isso. É o que nós estamos fazendo aqui, disponibilizando para você. Tá? Busque psicoterapia especializada. Para quem? Para os pais e para o filho. Tá? Especializada, o que é isso? Especializada tem que ser pessoas que já tratam, pessoas que já lidam com a dependência e com a dependência química. Tem um jeito próprio, um jeito certo. Essas pessoas representam um tipo de comportamento que precisam de pessoas já habilitadas, pessoas que já têm uma vivência, uma experiência nisso, tá? E por que exatamente a psicoterapia? Porque é através da psicoterapia que essa família, que essas pessoas vão adquirir o quê? Esse conhecimento que ela procura, essa informação. E conhecimento gera autoconhecimento. De posse disto, ela passa a ter um maior autocontrole sobre si próprio, para fazer aquilo que quer fazer. A maioria das pessoas não fazem aquilo que quer, porque tem uma outra coisa interna que comanda, que é o nosso inconsciente. E se ela tem autocontrole, se ela adquire, ela poderá ter autonomia. Uma pessoa autônoma, sim, essa é uma pessoa que se colocou numa condição de capaz. Tá? E agora, o filho não quer a psicoterapia. Não, o que fazer? Aí que vem o ponto mais brilhante aqui desse trabalho de hoje. É o ponto máximo da compreensão do que nós estamos passando aqui hoje. Nós vamos colocar para vocês que quem comanda, quem está no comando de um tratamento são os pais. O segundo comando é o próprio filho. Né? O terapeuta é aquele que não tem comando nenhum, ele só tem a informação. Mas quem faz, quem tem as atitudes, serão os pais e será o próprio dependente. Tá? Então, qual é a primeira condição que precisa ser instalada nesse processo? Os pais precisam mudar o seu comportamento. Mas mudar o meu comportamento? Para qual comportamento? Provavelmente um comportamento inverso. Tá? Se os seus comportamentos hoje geram rejeição no filho, exclusão, abandono, se geram desaprovação, se geram carência nesse filho, né? Controle excessivo ou falta de controle, né? Isso precisa ser mudado, essa é a base, esse é o principal. Tá? Então, se você continuar fazendo o que sempre faz, seu filho nunca vai conseguir parar de usar drogas.
a menos que ele tome consciência, amadureça nesse processo e faça por si só. Mesmo que os pais não façam, ele pode fazer? Pode fazer sim. Mas ele precisa amadurecer nesse processo de psicoterapia e de tratamento. Tá? O tratamento tem que ter essa competência de auxiliá-lo nesse ponto. Mas pode ser que ele não dê conta, dado o estágio de dependência que ele se encontre. Pode ser que não. Tá? Outra coisa importante é gerar coerência nessa relação dos pais com o filho. Né? Gerar coerência? O que é isso? Né? Gerar coerência é quando a gente não bate de frente, é quando a gente se posta ao lado, como se posta ao lado de um amigo, de uma pessoa que além de pai, que além de mãe, é essa pessoa que sempre coloca as regras, que sempre coloca os limites, mas com explicação, explicando sempre os pressupostos, como é que isso funciona, dando sempre retorno. Né? Não naquela forma, na tranca, né? Faça isso porque eu estou mandando, é assim e não discute, não é isso? Então, nesse momento, esses pais vão precisar construir algo. Aquela relação que nunca existiu vai ter que ser construída agora, nesse momento. Se você não conseguir construir essa relação, esse filho não vai sair da resistência, não vai se entregar a você, ele não vai te dar o que você quer. Então, que tipo de relação precisa ser construída? Uma relação onde exista intimidade. Você sabe o que é intimidade? Uma relação onde exista cumplicidade. Você sabe o que é isso? Uma relação onde exista uma aproximação, uma conexão afetiva. Tá? Sem isso, esse filho não vai abrir esse espaço para você mãe, para você pai. Tá? Se você conseguir isso, nesse momento da tua existência, ele simplesmente vai ceder a sua sugestão. Por quê? Como é assim tão fácil abrir esse cadeado? Não é fácil você construir essa intimidade, essa relação, essa cumplicidade. Tá? Mas se você conseguir, esse cadeado já está aberto. Por quê? Porque tudo que um filho quer e precisa dos pais. O que é? Vocês se lembram? Precisa de quê? Atenção. Precisa de acolhimento. Precisa da presença. Na verdade, o que os filhos querem no fundo? Querem os pais. Né? Quer tudo que ele não teve até agora. Que é isso? Que é essa mescla. Esse vínculo firme, conciso, que deve existir sempre entre pais e filhos. Aí tem confiança. Tá? Se não tem confiança, não tem como um filho seguir os pais. Tá bem? Então, pessoal, captaram qual é o processo, como é que a coisa acontece? Né? Mas aí a pessoa ainda não entendeu. O pai ou a mãe fala assim, mas eu faço tudo para ele, faço de tudo. Né? E eu digo para você, talvez seja exatamente esse o problema. Se você faz de tudo para ele no lugar dele, o que sobra para ele fazer? O que sobra para esse filho decidir? Que parte dele que ele vai poder tomar conta? Que parte dele ele vai poder ser ele próprio? Filhos precisam de espaço para expressar, para chorar, para ser, para gritar, para que os pais possam conhecer e possam auxiliá-lo. Tem pais que fazem tudo no lugar dos filhos. Tá? Eu tive um caso que até interessante a gente está trazendo, é que a mãe fazia tanto pelos filhos que quando o filho precisou de um tênis, ela foi lá na loja, pegou 3 pares e trouxe para o filho escolher em casa. E não era filho de 2, 3 anos, não. É filho assim de 7, 8 anos. Né? E quando chegou com os 3 pares, falou, olha, o que eu achei mais bonitinho foi esse aqui, esse amarelinho. Adivinha com qual tênis o filho ficou? Né? Com o amarelinho, por causa da mãe. Então, olha os absurdos que acontecem e as pessoas não conseguem observar que isso não está legal. Né? Então, eu quero dar uma outra dica para vocês. Sempre que um filho estiver em situações muito difíceis, de uso muito intenso, ele pode parecer uma pessoa psicótica, uma pessoa esquizofrênica. Se você leva esse filho ao psiquiatra, provavelmente esse psiquiatra vai fazer aí uma classificação dele como psicótico ou esquizofrênico e vai fazer uma medicação forte. Tá?
E é nesse momento que eu quero trazer um assunto aqui que ele é muito especial para vocês. Nós temos hoje em dia especialistas, pessoas que trabalham, profissionais que trabalham de um outro jeito, trabalham de uma forma energética, magnética, espiritual, e eles conseguem fazer uma avaliação se no campo, né, se na psique, se na energia desse filho tem interferências, se tem intrusos, se tem processos obsessivos, e isso é visto através dessa experiência desse profissional. Você fala, mas como assim? As pessoas têm campo, as pessoas têm eletromagnetismo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. Claro que já, né? Você vai se lembrar, nós somos todos compostos por átomos. Né? Einstein esclareceu a gente disso. Energia é igual a uma massa vezes uma velocidade ao quadrado. Então somos energia, somos eletricidade, somos eletromagnetismo. O que os aparelhos de ressonância, os aparelhos de eletrocardiograma medem em nós? Senão o campo. Não é o físico, é o campo. Então temos profissionais aí capacitados para medir a interferência nesse campo. E sem essa condição, essa recuperação não se dá. Tá? E às vezes essas interferências aí de outras consciências, que vem de outras existências, inclusive, independente se você acredita nisso ou não, isso aqui não é um processo religioso, isso aqui é um processo quântico, um processo de campo, um processo de localidade e de não localidade, é assim que a mecânica quântica explica. Né? Outras interferências são formas de consciência, são feitas pelo próprio pensamento da pessoa, que criam um emaranhamento nesse campo, trazendo pesos, dificuldade e tirando essa pessoa da realidade. E quando o profissional médico vai fazer essa análise, vê que a pessoa está numa outra realidade, mas não é uma realidade psicótica ou esquizofrênica, é em função dessas interferências, tá bem? Eu fico à disposição para continuar esclarecendo sobre isso. E esses corpos energéticos que estão além do físico, esses corpos eletromagnéticos e os centros de força que os mantêm, né, que também são conhecidos como chakras, geram energias negativas. Isso também precisa ser trabalhado. Tá? E tem profissionais capacitados para isso, tem pessoas que são especialistas nisso, então vocês também podem contar com essa ajuda, uma vez que você acha que seu filho é esquizofrênico ou psicótico. Uma vez limpadas essas interferências, esse filho vai voltar ao normal, você pode levar no psiquiatra de novo, que ele vai ver que isso já não existe mais. É uma dica preciosa que eu também deixo aí para vocês hoje, muito, muito especial. Tá? Eu queria deixar aqui para vocês uns poucos passos para aquele que está nessa condição já poder fazer algo. Tá? Primeiro, inicie uma psicoterapia imediatamente. E claro, né, tanto os pais quanto os filhos, com profissional capacitado, avalizado para isso. Tá bem? Para gerar conhecimento, autocontrole e autonomia. Tá? A pessoa, mas eu não tenho dinheiro para pagar um profissional dessa qualidade. Olha, nós temos na cidade de Varginha, em todas as cidades, uma entidade que chama CAPS. Né? O CAPS cuida das doenças mentais, da saúde mental. E temos também o CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga, dando suporte gratuito. E no estado, por exemplo, o estado de Minas tem o SOS Drogas, atende a todos da família, não só aquele que é dependente, mas os pais, os familiares que têm necessidade. Então falta de dinheiro não é motivo. Tá? E a outra coisa, lembre-se, um ponto muito importante, mudar a postura, o jeito, o temperamento para relacionar com esse filho. Sem isso, não tem caminho, tá? Faça diferente ou terá problemas para o resto da sua vida cuidando de um dependente e cuidando das próprias dependências, tá? Procure conhecimento profundo e diferente sobre o assunto. Nós já temos muitas lives disponibilizadas em nossos canais, disponíveis gratuitamente para vocês. Gratidão por terem nos estado juntos nessa noite. Nos perdoe aí os problemas técnicos. Tamo junto. Até a próxima.